Oi! Pessoal, hoje eu vim falar desse livro aqui porque eu preciso. Tô falando de A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, publicada aqui no Brasil pela editora Aleph, de tradução de Susana L. de Alexandria. O nosso protagonista, chamado Genly I, ou Genly, eu vou chamar de Genly, é um emissário de uma federação galáctica chamada Ecumen. E Ecumen conta com 84 planetas numa grande comunidade universal. Ecumen não é um governo, ele pode ser considerado como uma sociedade que tem pelo menos uma cultura e uma forma de educação. Ecumen não impõe leis aos planetas e quando ocorre algum conflito, aí Ecumen vai lá para mediar. Ele basicamente funciona pela comunicação interplanetária. O que acontece? O Genly, que é o nosso emissário, ele é enviado a um planeta muito distante para fazer uma proposta de integração a essa comunidade, para esse planeta. E esse planeta é Getten. Getten é basicamente dividido em duas nações rivais, Karhait e Orgorin. Não sei se estou pronunciando certo, mas a missão do Genly é essa, né? De falar com os governantes dessas nações e convencê-los a se juntarem a Ecumen. Só que quando ele chega lá, ele percebe que alguns fatores vão complicar a realização dessa proposta. Um deles é que o planeta é gélido, muito frio, e o corpo do Genly não está adaptado. Então, quando ele chega lá para estudar o planeta, para conhecer, se integrar, ele tem que usar roupas muito mais quentes e tudo mais para poder sobreviver nesse planeta. Outro fator é que, assim que ele chega lá, ele chega inicialmente em Karhait, uma das nações. E Karhait é governada por um rei que é muito louco. E quando o Genly tenta propor, ele não consegue muito a atenção do rei. Então o que acontece? Ele vai ter que encontrar uma outra forma de chegar até o rei. E o terceiro fator que vai modificar toda a experiência do Genly é que esse planeta possui habitantes que não têm um gênero definido. Não tem um gênero definido. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O livro começa no evento que acontece em Karhait, que é um evento meio que para enaltecer o rei. E nós já temos a introdução de um personagem que vai acompanhar o Genly nessa estadia em Karhait, na capital, na verdade, de Karhait. Genly nos introduz aí ao primeiro-ministro, conselheiro e ouvido do rei, chamado Straven. E o Genly nos introduz ao Straven como um personagem frio, rígido, que exalta autoridade e cujas motivações parecem ser bem obscuras. Então ele também já alega que não confia no sujeito. E aí o conflito já começa por aí, porque o Genly ele precisa da ajuda do Straven para chegar até o rei, já que o Straven é o primeiro-ministro, é uma pessoa confiável aos olhos do rei. Então, quando ele tenta fazer essa primeira proposta, ele se dá muito mal, porque o rei é louco e tem muito medo de mudanças. Então qualquer coisa que ameace mudança ali dentro do governo dele, ele já quer cortar. E aí o rei toma aí duas decisões muito drásticas para o nosso protagonista e também para o Straven. E também é aí que começa a nossa aventura. Então eu não vou falar mais tanto sobre o que acontece, mas sim mais sobre certos aspectos do livro que tornam esse livro muito incrível. Para mim, a questão mais interessante e mais linda desse livro é justamente esses habitantes de gênero fluido. Em Getten, as pessoas de fato podem possuir dois gêneros. Só que ele acontece, ou pode acontecer, num evento específico, chamado Kemer. Quando a pessoa entra no Kemer, nós podemos entender que ela está entrando num período de cio. Na primeira fase do Kemer, o indivíduo se mantém completamente andrógeno. Mas o impulso sexual é muito forte. O estímulo já começa aí. Então, quando ele encontra um outro indivíduo no Kemer também, ele, a partir de outros estímulos, como cheiro, toque, vai começando a sua mudança. E até que num dos parceiros que está em Kemer ocorra a total dominância dos hormônios ou feminino ou masculino, o outro se mantém. Até que quando isso é definido mesmo, quando define-se que um é fêmea ou macho, o outro, a partir de novos estímulos, adquire o papel oposto. E as mudanças físicas, tipo as genitálias, os seios, elas vão sendo graduais, porque isso vai ali através das preliminares, até que, elas acontecem por total.
E quando um indivíduo adquire o seu sexo neste período do Kemer, ele fica assim até o final do período, e que dura mais ou menos assim uns 5 dias. Então, uma vez que estabelecido o sexo dele nesse Kemer, ele não pode mudar até que acabe. Duas curiosidades sobre o Kemer: ele nem sempre envolve casais, ele pode se originar através de um grupo de pessoas, e daí as relações podem ocorrer ali livremente, bem promíscuas, sem discriminação total. E há também o oposto disso, que no caso seria a opção de 2 indivíduos monogâmicos, então entrando mesmo num relacionamento, e é considerado o juramento Kemerin, que é como se fosse de fato um casamento. Gente, eu acho isso tudo muito interessante, vocês não fazem ideia, eu fico tipo relendo essas partes que falam sobre o Kemer, sobre essa prática, eu acho muito, muito legal, de verdade. E tem uma coisa interessante aqui também que o Genli fala quando ele está criando a teoria dele a respeito do Kemerin. Olha só, nas minhas diretrizes finais deve constar o seguinte: quando encontrar um geteniano, não se pode e não se deve fazer o que um bissexual naturalmente faz, que é enquadrá-lo no papel de homem ou mulher, enquanto adota, para com ele, o papel correspondente, dependendo de suas expectativas com respeito às interações padronizadas ou possíveis entre pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. Todo o nosso padrão de interação sociossexual inexiste aqui. O padrão no caso do Ecumen, né? É quase impossível nossa imaginação aceitar isso. Eu acho isso interessante porque, bem, eu discordo, eu acho que é facilmente possível imaginar se você se permitir, né? Se você deixar aí seus preconceitos de lado. O que é legal que ele tá falando aqui é que quando ele chegou nesse planeta, isso foi uma coisa que foi um desafio pra ele. Ele não consegue tirar o vício de se referir a uma pessoa de ele ou ela. Só que nesse planeta, até ocorrer o Kemer, as pessoas são andrógenas e não possuem um sexo. Então ele fala justamente isso, como é difícil você não se referir a um ser daqui do Getten como ele ou ela, mas não é pra se referir, porque não é ele ou ela, entende? Eu achei isso bem interessante, assim, porque provavelmente a gente sentiria essa dificuldade se a gente estivesse lá naquele planeta, não é mesmo? Porque é um vício natural da gente, faz parte, né, da nossa sociedade. A gente é muito binário, a gente gosta de falar o ele ou ela, mas o gênero fluido hoje em dia, os conceitos, a adoção disso por umas pessoas, tá trazendo esse questionamento, né? Essa quebra aí. Eu acho isso super importante, inclusive esse livro me trouxe muitas essas reflexões, né? É muito legal. E aí nós partimos para uma outra questão que eu gosto muito também, que é a questão do conceito de avanço, né? Quando o Genli chega em Getten, mais precisamente em Karhait, ele tá cheio de ideias. Ele tá com muitas vontades, muitas propostas de troca, de tecnologias, de arte, ciência, filosofia. Ele afirma, inclusive, que o objetivo maior de Ecumen, dessa missão, é simplesmente a comunicação entre esse planeta e Ecumen, não necessariamente o transporte. Contudo, ele está num planeta que não avançou tanto assim, tecnologicamente falando, quanto Ecumen. Por exemplo, o conceito de voar é inexistente. Não tem isso de viagem interplanetária, viagem de avião no planeta Getten. Não tem. Eles não têm essa ideia de voar. Então isso é uma das coisas que traz desconfiança do rei, porque quando o Genli vai falar sobre isso, ele tá falando sobre coisas que o habitante desse planeta desconhece. Então, e aí, embora Ecumen seja tão avançada em tecnologia, ciência, obviamente que através do exemplo que é enviado, né, que é o Genli, nós percebemos que o avanço social não é tão grande, porque o Genli, ele tem pensamentos muito preconceituosos voltados para a realidade social do planeta Getten. E isso é uma coisa muito legal de se acompanhar, porque ele vai transformando as perspectivas dele, né? E vai percebendo aí que outra realidade também é possível, vai trazendo outras teorias, vai inclusive convivendo de outras formas. Engraçado, porque enquanto emissário, ele é super ideal, né? Para confraternizar com pessoas, para propor ideias, né? Um sujeito muito político. Mas ele vai ter que encarar esses preconceitos para conseguir lidar com aquela realidade, porque se ele tá querendo aí a interação, né? É importante a aceitação. E o livro traz muito isso, a trajetória do Genli nesse planeta e literalmente assim, ele andando nesse planeta, traz essa transformação. É muito legal de acompanhar. O Genli é humano demais. Eu acho que é um dos tópicos mais importantes de serem analisados, é justamente
esse olhar do Gimli sobre a realidade social do planeta, porque trazendo para a atualidade é super pertinente. Afinal, existem muitas pessoas hoje em dia que se consideram gênero fluido. A gente tem que respeitar. É importante ouvir, é importante observar, é importante querer saber sobre, pra gente desconstruir esse preconceito que às vezes tá tão enraizado e a gente nem percebe, né? Ele traz isso de uma forma incrível. Eu queria inclusive fiquei com muita vontade de ter mais acesso a essa parte, essa construção da Ursula Le Guin, dessas temáticas aí, assim, bem problemáticas pra gente, assim, tipo, desconstrua isso aí. Claro que, assim, ele é um livro que tem muita narrativa da trajetória do personagem, literalmente, assim, o caminho que ele faz. Então, às vezes, isso pode ser bastante cansativo, como foi pra mim. Não sei pra você, mas mesmo assim, em termos gerais, é um livro maravilhoso, fantástico, muito criativo, com uma política, assim, forte aqui em vários aspectos, nas duas nações. Essa questão do rei de medo de mudança, eu acho, assim, ela bem complicada também. Eu fiquei pensando sobre isso. Do passado, do Straven aqui também, que é muito bacana de conhecer, a gente conhece um pouco mais a vida dele. E ele é um personagem, pra mim, ele é um personagem assim que move a maioria das coisas, entende? O Gimli, ele tá ali acompanhando. Bem, eu recomendo muito esse livro, ele é incrível, quero conhecer mais coisas da autora. Pra mim, quando eu parei pra ler tudo que eu tinha anotado, esse livro se tornou mais especial, mais claro, então eu super sugiro que depois da leitura você volte, dê mais uma lida em outros tópicos aqui dentro, capítulos, coisas que você marcou, porque ele se torna cada vez mais claro e interessante na sua cabeça quando você revisita. Então é isso, galera. Muito obrigada por me assistir até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Me segue no Instagram que eu estou, me dedicando lá a ele, postando lá com mais frequência. Então, até o próximo vídeo e até lá eu desejo a todos ótimas leituras.